Como? As pessoas gostam de fazer bonito no dia. Aí ontem uma igreja até colocou um post muito bonitinho que quem fosse familiar de autista ou autista fosse azul para a missa, nananã. Só que aí é a mesma igreja que solta fogos todos os finais de semana. Entendeu? E assim, eu digo, gente, vamos pensar em outras alternativas. Aí você me manda vir de azul e solta fogos? Não, você sabe que aquilo ali está prejudicando, causando sofrimento, sabe? É sofrimento, é choro, é desregulação. É muito complicado. Eu, na época, assim, quando meu filho era pequeno, eu sentia vontade de filmar e jogar assim para as pessoas verem, porque eu digo, gente, eu acho que as pessoas elas não sabem. Não sabe. Mas Não não é que não saibam. E eu pensei, não, eu não posso expor ele desse jeito, porque ele vai crescer, né? E talvez não queira, né? E eu tenho que respeitar. E aí eu fico imaginando que, ai, gente, no dia 2 é todo mundo, que lindo, ai, vamos colaborar, inclusão. E na prática as pessoas não fazem. Por outro lado também, mesmo que você evite que as pessoas que estão ao seu redor, digamos que você morasse aí vizinha à igreja, e ela está soltando fogo aí, toda vez que sai a procissão, a igreja vai e solta os fogos. Mas, e quando você estiver viajando com seu filho, lá para uma praia não sei aonde, fica difícil você evitar que ele não veja os fogos, porque aí ninguém vai saber que ele está lá e vai ter que soltar fogo perto dele do mesmo jeito. Então, existe essa situação e existe a outra situação de você ter que encaixar ele numa condição em que ele não mora lá, ele está naquele momento temporário. Eu entendi, mas assim, não, a questão dos fogos não é exclusivo só uma luta exclusiva só das pessoas com autismo. É uma luta de pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que têm animais. Eu tenho um animal. É uma coisa ampla. Nós temos uma cadela em casa que ela detesta fogo. E tem outra coisa, existem fogos sem ruído. Você não precisa acabar com os fogos de artifício. Esse ano, né, no Réveillon, até algumas cidades inovaram com esse tipo de fogos. E assim, o fato é, todo mundo sabe dessa questão dos fogos de artifício, né? Como a Adélia falou, não é uma luta apenas das famílias de autistas. Mas a questão é que, às vezes, a gente não quer se dar o trabalho de mudar, de se adaptar. Eles são minorias, então eles que se adaptem, né? Então tem muito isso. Às vezes, porque a igreja não sabe que as famílias dos autistas sofrem para lidar com as crianças que entram em verdadeiro desespero com o barulho. Mas, assim, também não se interessam em saber, porque saber significa que você sabe e ainda assim você está errando, né? Eu acho que também, quando não é com você... Sim. Aí você, em todos os aspectos, não só nesse, em todas as situações, não é comigo. Se a dor não é sua, então não importa. É verdade. Né? Então falta empatia. Isso. Falta empatia na sociedade, falta empatia das autoridades. Então, por isso que é tão relevante essa luta que a Adélia menciona, né? Por políticas públicas, por inclusão de verdade, porque muitas vezes o que a gente vive é uma pseudo-inclusão, né? Um faz de conta. Essa questão do barulho me chama muita atenção, porque é uma coisa que é um pouco difícil de controlar, porque mesmo que você peça ou diga assim, olha, vou botar uma lei municipal aqui para não soltar mais fogos, porque o índice de autistas que tem na cidade é alto. E aí, os carros que fazem barulho na rua, e o cara que buzina. Mas eu vou te dizer uma coisa. E a escavadeira que vai ter que abrir um buraco no meio da rua. Então, tudo isso é uma situação um tanto complicada, sabe? Deter o barulho é um troço complicado. Mas não é o barulho. Eu vou te explicar o que é. Não é o barulho. É uma frequência, é a frequência com que é emitido o som dos fogos. Porque, por exemplo, a intensidade, não né? é qualquer barulho. Por exemplo, meu filho escuta um rock and roll na maior das alturas do pai e tá aqui, ó. De boa, entendeu? Então, mas aí existe uma frequência que assusta, que incomoda, que realmente dói na audição deles. Porque senão não é qualquer barulho. Também, assim. Seria complicadíssimo mesmo, porque o nosso mundo é barulhento, né? Sim, para eles... não é qualquer barulho. Eu diria que é a intensidade, porque realmente um fogo soltado assim, a intensidade é enorme, né? Ele foi feito para ser escutado a quilômetros de distância. Mas mesmo sendo longe, muitas crianças têm medo. Eu não tenho certeza do que é, mas eu acredito que é uma frequênciazinha também. Porque o som
E esse incômodo, ele não é só do volume, sabe? E do imediatismo também, né? Porque o barulho de um fogo é uma coisa que vem imediatamente, rápido, em alta intensidade. Inesperado, né? Talvez seja exatamente esse contexto aí do inesperado. Isso. Porque nós mesmos sentimos medo, né? Sim, eu detesto. Se não estiver esperando. Eu detesto. Cachorro lá de casa só que aí a gente se regula rapidamente, a gente consegue respirar e controlar o nosso medo. A questão é que aquela criança vai passar ali um momento de crise que poderia ser evitado. Né? Sim, porque essa questão de regulação que você fala é esse... O equilíbrio, eu acredito, né? Entendi. Quer dizer, a estabilidade. Sim, entendi. Porque eles entram em crise mesmo, sabe? Você perde um pouco de noção de onde você está, do seu corpo no espaço. Crise sensorial é realmente complicada. E muitas crianças, muitos adultos com autismo têm problemas sensoriais. Porque a gente fala muito de autismo, a gente fala muito de criança, de infância. Mas eles crescem, né? Sim. Tem muitos adultos com autismo, né? E em todo o espectro, né? Leve. É muito grande o espectro. Sim. E essa questão do problema sensorial que você falou é praticamente em todos, porque o cérebro é alimentado com todos os nossos sensores, né? É áudio, é vídeo, né? É ver, né? É ouvir. Principalmente ver e ouvir é uma das vias que mais incomodam o autista, né? Eu não sei se, no seu caso específico, eu não sei se Valéria conhece alguma situação em que a pessoa se incomoda com cheiro ou paladar. Mas eu vejo muito falar sobre ver e ouvir. Cheiro e paladar, eu nunca ouvi falar dentro do contexto do autismo. Interessante. No paladar tem a questão da seletividade alimentar, sim, né? Tem, né? Que extremamente seleto. O meu filho é extremamente seleto. Só come determinada comida, né? Olha, suco de maracujá só come em casa. Feito em nenhum lugar ele consegue tomar o suco de maracujá. E o pão e o queijo tem, sabe, aquele ponto específico dali da sanduicheira, porque se passar um pouquinho, ficar crocante, ele já não come. Tem muita questão justamente das texturas, né? Não é só o sabor. Está muito relacionado à textura. E, assim, essa questão do olfato, né? Nas duas crianças que eu tive um contato mais próximo, assim, com que tinham diagnóstico, né? Tinha muito essa questão de que parece que o olfato é algo que, ao contrário do paladar, que tem muita sensibilidade, do tato, o olfato é o contrário. É hipossensível, exatamente. Então, tem um menino que eu comecei a acompanhar há um tempo, mesmo não sendo a nossa demanda lá no CAPS, mas assim, eu me sensibilizei com a história e o município estava sem psicólogo infantil, não tinha vagas, enfim, aí eu me disponibilizei a acompanhar a família, não a criança, porque eu não tenho recursos e não sou especialista, como a Adélia mencionou, né? Mas era um menino que, quando chegou para mim, ele tinha 12 anos. E não tinha diagnóstico ainda, né? E ele não tinha conseguido fazer ainda o controle dos esfíncteres. Ele fazia tanto xixi como cocô na roupa e ele simplesmente não sentia o mau cheiro, não sentia, enfim. E aí tinha muito essa questão do hiperfoco também, porque quando ele estava concentrado no celular, no jogo, ou na TV, em um desenho, ele não parava para ir ao banheiro, né? Então, enfim, tinha essa questão que a mãe sempre falava, né? Que não tinha noção, ele não se incomodava com o cheiro. Até pela questão do tato e da textura, ele poderia se incomodar com a roupa molhada ou suja, né? Só que o hiperfoco era o mais importante, era o que estava em cena naquele momento. Então, pode acontecer de um autista, por exemplo, precisar de aproximar bastante um objeto do nariz para sentir o cheiro, né? Seja passar pertinho assim, para poder sentir. Por conta dessa condição aí de ter pouca sensibilidade do olfato. Isso. Né? O meu filho, quando ele era muito pequenininho, acho que ele devia ter uns 3 anos, ele gostava muito de sentir tecidos, tipo seda, tecidos mais... Gente, uma vez eu fui num restaurante,
Ele saiu alisando assim, olha, as blusas das mulheres estavam em todas as mesas. Mas enquanto uma criancinha de 3 anos, todo mundo acha bonitinho, acha que está fazendo um carinho, né? Imagina um adulto. O problema é quando tiver com 12 anos e 18 anos, não vai poder sair alisando. Não. Então, é por isso que a gente tem que fazer a terapia sensorial e ensinar habilidades sociais. Eu estava falando que ele está com um problema em habilidade social de quando ele vê um bebê, ele gosta muito de bebê, e aí ele aponta, grita, quer chegar perto, mamãe, um bebê, e quer chegar perto do bebê. E aí a gente está reduzindo essa expectativa dele. Eu digo, olha, você não aponta, você fica perto da mamãe também acha legal o bebê, você fala para mim só, não precisa ir lá falar. Aí, olha, mãe, o bebê. Eu digo, eita, né, legal, vamos passar pelo bebê. E como eles são muito literais, eles não fazem essa leitura do não dito, da linguagem não verbal. Então, eles não leem a hostilidade, às vezes, da pessoa que se incomoda quando a criança chega e toca no bebê, ou quando uma criança já mais crescida, né, sai alisando o tecido da roupa das pessoas. É a falta de percepção aguçada do externo, né? Porque a outra pessoa está no ambiente externo. Né? Mas não se trata de uma percepção aguçada. Eles são muito literais, então eles vão entender o que é literal. O que envolve algo metafórico e algo não dito, as entrelinhas, eles não conseguem captar. O famoso não abstrato. conseguem exatamente fazer essa leitura. Eu tenho história para tudo. Eu tenho uma história sobre isso daí. Manda aí. A gente estava almoçando, né, na minha casa mesmo, o meu sobrinho de 4 anos, o Guilherme agora, o 9, eu e o Gabriel. E aí estávamos os 4 comendo e o Guilherme falando alguma coisa enquanto eu mastigava. Aí o meu sobrinho olhou para ele e disse, comer de boca fechada. Que é uma criança de 4 anos escuta muito isso, né? Aí o Guilherme, na mesma hora, fechou os lábios e colocou assim a colher na boca. Tentando colocar a colher com os lábios fechados. Aí olhou assim pra mim e disse, como é que come de boca fechada, Totalmente literal, né? Porque o Guilherme tava mastigando, né, com a boca aberta. E aí ele não falou mastigue de boca fechada. Ele disse coma de boca fechada. E aí ele fechou a boca e olhou assim pra mim, né? Como se não, mãe, que besteira, né? É impossível de comer de boca fechada. Então precisa ser tudo muito claro, né? Se der margem para uma outra interpretação, já trava. As entrelinhas ele não entende. Não.